Há histórias de amor que parecem escritas para nunca desmoronar. Retratos emoldurados de felicidade. Memórias partilhadas ao luar. Promessas sussurradas ao ouvido. Risos cúmplices ao redor da mesa com a família. Às vezes, tudo é calmo, até que, de súbito, o destino sopra um vento gelado e tudo que acreditávamos sólido começa a tremer. É fácil julgar de fora. Afinal, quem imaginaria que um pedido de casamento, meticulosamente preparado durante anos, poderia, em poucos dias, virar ruína, que a mulher por quem você daria a vida, com quem dividiu segredos e sonhos, seria a mesma a abrir uma fissura impossível de conter? Nesta história, não há vilões prontos, apenas corações vulneráveis. Expectativas não ditas e silêncios que, aos poucos, pesam mais do que 1000 palavras. O que você faria se, a 2 semanas do tão esperado, sim, lhe pedissem o impensável, se, em vez de alianças, surgissem dúvidas, se, na véspera de um novo começo, fosse o passado, e não o futuro, a ditar as regras do jogo? Deixe seu comentário. Até onde iria pela pessoa que ama? Onde termina o perdão e começa o limite do respeito próprio? Hoje, convido você a mergulhar numa jornada que começa na luz. Afunda-se nas sombras e, quem sabe, pode reencontrar esperança. Uma trama sobre confiança, traição, família e as cicatrizes que ficam mesmo depois do perdão. Prepare-se para emoções intensas. Para refletir, julgar, duvidar e, talvez, se reconhecer. Porque, afinal, toda grande história de amor enfrenta seu próprio terremoto. Parte 1. O início de um sonho. Amor. Planos e expectativas. Nesta primeira parte, vamos juntos recordar como tudo começou, os anos dourados. As pequenas memórias que costuraram um futuro promissor. As expectativas que cercam o altar. Antes do abismo, havia um mundo construído a 2. Como essa base, aparentemente inabalável, foi gradualmente corroída. Venha descobrir comigo. Desde cedo, o amor deles parecia escrito pelas mãos de um destino benevolente. 9 anos de história. 5 deles caminhando lado a lado como casal, transformando paixões juvenis em planos para uma vida inteira. Há algo de quase sagrado nos primeiros rituais de um relacionamento duradouro, as manhãs partilhadas. As viagens de fim de semana improvisadas. As trocas de olhares em jantares de família. Cada lembrança, uma pedra sólida na fundação de um futuro aparentemente certo. A preparação para o casamento tornou-se o epicentro dessa felicidade. Cada detalhe era motivo de pequenas disputas seguidas de risos, o lugar da cerimónia. O sabor do bolo, a lista rigorosa de convidados. Entre esses preparativos, personagens secundários, mas cruciais, orbitavam a vida do casal. Leonor, a irmã do protagonista, sempre cética, nunca poupou perguntas desconfortáveis, ao menor sinal de dúvida. Ela sussurrava: amor de verdade resiste a qualquer embate. Pedro, melhor amigo do noivo, fiel escudeiro dos churrascos, e guardião de segredos antigos. Era o típico confidente que, por lealdade, escolhia o silêncio sobre as suspeitas. Dona Maria, mãe do protagonista, catalogava sorrisos e silêncios nas reuniões familiares, sentindo no ar aromas de alegria, e algo mais difícil de nomear. Entre abraços, promessas e conselhos, havia também ruídos. Os pais discutiam baixinho sobre questões financeiras e o peso de manter as aparências. Os sogros, imersos em tradição, alimentavam expectativas de perfeição. Aqui, nesta família, a palavra dada vale mais do que qualquer contrato, dizia o pai de Mela, impondo respeito com um só olhar. No entanto, em meio ao barulho das risadas, momentos de silêncio ganhavam espaço. O protagonista, muitas vezes na varanda ao entardecer, questionava-se: será que conhecemos mesmo alguém até o fim? Ou, no fundo, somos apenas espectadores de uma peça cuidadosamente ensaiada? Mela também carregava seus segredos. No olhar dela, oscilavam camadas de carinho, ansiedade e uma sombra indefinível. Alguma coisa não era dita, mas se fazia sentir, como a previsão de uma tempestade em um dia de céu limpo. À medida que o grande dia se aproximava, a pressão aumentava. As conversas noturnas, antes leves, tornaram-se carregadas de expectativas e dúvidas. Um par de vezes, durante o jantar, as mãos de Mela tremiam levemente ao erguer a taça, olhos fixos em um ponto qualquer além da mesa. O protagonista notava, mas silenciava: é só o nervosismo dos preparativos. Nada mais. Ainda assim, no fundo do peito, o medo crescia: e se tudo não passasse de uma ilusão de segurança? E se,
Por baixo das camadas de rotina e promessas, houvesse verdades que ambos se recusavam a enxergar. O palco estava montado, os personagens reunidos, o cenário cuidadosamente decorado, mas uma fenda invisível começava a se abrir sob os pés de todos. E é nessa corda bamba de expectativas e silêncio que, sob o véu de perfeição, a primeira rachadura ameaça o futuro. O amor, até então inquestionável, seria posto à prova de forma impiedosa. Será o amor suficiente para resistir a tudo? Ou certas verdades simplesmente despedaçam até os sonhos mais bem tecidos? E é assim que, sem aviso, surge o prenúncio da tempestade, um pedido inesperado, uma dúvida sufocada, e a preparação para o casamento deixa de ser o final feliz, transformando-se no início de uma batalha interna que ninguém estava pronto para enfrentar. Prepare-se, na próxima parte. A calmaria desmorona, e o impossível é pedido àquele que mais confiava no amor absoluto. Parte 2. Colapso inesperado, o pedido de relacionamento aberto e a sessão de terapia decisiva. O relógio marcava menos de 15 dias para o casamento. Tudo parecia encaminhado, ou quase tudo. Naquela manhã abafada de terça-feira, a tensão pairava no apartamento como uma ameaça silenciosa. O protagonista sentiu o coração pesar sem saber explicar o porquê. Mela, normalmente doce e solícita, mostrava inquietação nos gestos, como se procurasse coragem nas paredes de casa. Era a véspera de mais uma reunião com os pais. Mas desta vez, o convite partira dela: eu gostaria que viesse comigo à terapia. Precisamos conversar, ser completamente honestos antes do casamento. Como recusar? Entre o orgulho e o medo de perder. Ele aceitou. Leonor, a irmã, percebeu algo no ar. O que será que tanto ela te esconde? Sussurrou, deixando a dúvida latejando como uma ferida. Na sala de espera do consultório, tudo parecia mais frio do que o normal. Magda, a terapeuta, surgiu com um sorriso estranho, cumprimentando-o como se já tivesse se encontrado com ele noutros mundos. Você não é nada do que me contaram. O estranhamento era palpável. Mela estava ali, mas parecia distante, costas ligeiramente curvadas, mãos entrelaçadas nervosamente. Vivemos em tempos modernos, começou a terapeuta num discurso ensaiado. O que a Mela deseja é construir um casamento não convencional, baseado na liberdade de experimentar outras relações. O choque foi imediato. Por dentro, o protagonista sentiu tudo ruir. O mundo silencioso despedaçou-se, como se alguém tivesse quebrado um vidro grosso sobre a cabeça. A voz da terapeuta soava longínqua, as palavras irreais, liberdade, experiências, crescimento, todas esvaziadas de sentido. Todas agudas como facas novas. Em seu pensamento, um tumulto. Como pode? Não era suficiente. Onde ficou aquilo que construímos? Mas no rosto, apenas imobilidade, o velho instinto de manter-se calmo diante do absurdo. Mela não tinha coragem de olhar nos olhos. E a terapeuta, como cúmplice, prosseguia, nunca dizendo claramente se era desejo da paciente ou imposição profissional. Mais surpreendente ainda foi a revelação: o acordo sugerido não era bilateral. Mela afirmou, trêmula, que não suportaria a ideia dele estar com outras mulheres. Ela queria a liberdade unicamente para si, porque dói pensar que me perderia. A dor se transformou em indignação, atravessando o protagonista de ponta a ponta. Isso não seria amor. Isso é uma heresia do que sonhamos juntos. Naquele instante de silêncio absoluto, tudo mudou. O velho Pedro, amigo de infância, cruzou o caminho com uma mensagem rápida no telefone: se segura. Irmão, seja fiel aos teus valores. Leonor, vindo buscar os sobrinhos na escola, apareceu para buscá-lo no consultório e percebeu o rosto pálido. Olhos vidrados do irmão, nunca o tinha visto tão perdido. Na saída, sem esboçar reação, apenas cortou o laço. Magda, explique a Mela porque não haverá casamento. Porque agora não existe mais um nós. Mela chorou, implorou, mas as lágrimas pareciam alarde tardio. O protagonista foi embora, sentindo-se estranho em sua própria pele, com a alma esfacelada pela faísca de uma verdade impossível de suportar. Nos dias seguintes, entre ligações clássicas de Dona Maria e as mensagens de texto confusas de Mela, tudo foi ideia da terapeuta. Não era o que eu queria. O protagonista mergulha num conflito muito além de traição, era o próprio conceito de confiança que tinha sido assassinado. Os jantares ficaram mudos. Os amigos evitavam perguntas diretas. E no grupo de família, só silêncio e olhares desconfortáveis. O protagonista passou noites em claro,
revendo cada lembrança, dos beijos de bom dia aos brindes por pequenas conquistas partilhadas. O que havia de verdadeiro naquilo tudo? Em cada tentativa de resposta, um buraco mais fundo, a sensação de ter sido espectador de um teatro construído para desmoronar. Seguia-se uma dor que não punha fim, sentir-se enganado não só pela pessoa amada, mas pelo próprio enredo da vida. O coração que um dia transbordou de sonhos agora sangrava ceticismo. E no silêncio cortante do apartamento vazio, ele percebeu, às vezes, o maior ato de amor é permitir-se ir embora, mesmo contra a vontade de amar. E assim, entre ruínas e lágrimas não derramadas, termina este ato, mas a tempestade só começava. Ainda haveria que enfrentar o tribunal das famílias, o eco do escândalo e, acima de tudo, o desafio de reconstruir-se quando o chão parte sob seus pés. Prepare-se para a próxima parte, quando as consequências explodem. E nem toda a verdade, por mais dolorosa que seja, consegue libertar um coração em pedaços. Parte 3. Enfrentando família. Amigos e comentários, o peso das perguntas e julgamentos. O silêncio, antes cúmplice, agora fria, ecoando nos corredores da casa de infância. Atravessando mensagens por ler e olhares desviados nas ruas do bairro. Afinal, quando um casamento é cancelado assim, faltando poucos dias, ninguém aceita ficar sem respostas. E as perguntas vêm como chuva no inverno, frias, incessantes e quase sempre dolorosas. O tribunal familiar, a sala da casa dos pais, outrora refúgio, torna-se palco de tensões quase insuportáveis. O protagonista senta-se à mesa rodeado pelos rostos conhecidos, Dona Maria. O pai sempre contido. A irmã Leonor não esconde o olhar de cobrança. O silêncio se mistura ao cheiro do café recém-passado, todos querem saber. Mas ninguém quer ser o primeiro a perguntar. Num sussurro, Dona Maria quebra o gelo. Meu filho, o que aconteceu entre vocês? Por que tanto mistério? Aqui, o maior dilema não é apenas explicar o inexplicável, é escolher entre revelar uma dor íntima ou proteger a imagem daquela que um dia amou. O protagonista hesita, sente o peso do julgamento antes mesmo de se pronunciar. Por um segundo, recorda as noites em que toda a família reajunta, agora todos parecem estranhos. Cada gesto carregado de desconfiança e decepção. No final, resume: tivemos uma diferença irreconciliável de valores. Não dava mais. O pai, habitualmente calmo, ergue a voz. Mas o que é tão grave a ponto de destruir um sonho tão bonito? Você está nos escondendo algo. Nesse instante, a dor se intensifica. Agora não era só a perda do amor, era o medo de decepcionar, de ser visto como fraco ou intransigente. Os amigos, entre apoio e acusação. As rodas de amigos tornam-se labirintos de suposições e fofocas. Pedro, o amigo de todas as horas, liga sem parar, num encontro no velho bar. Ele dispara sem rodeios. Bro, dizem que você fugiu da responsabilidade. Que história é essa? O personagem respira fundo. Sente a língua travar entre o desejo de abrir a verdade e a vergonha do que viveu. Em cada frase, experimenta um misto de raiva e tristeza. Alguns amigos afastam-se. Outros enviam mensagens secretas. Ela já está inventando histórias. Cuidado com o que vão acreditar. Se precisar de mim, estou aqui, mas não fique calado por orgulho. A dúvida dilacerá quem realmente veio por preocupação. Quem está ali apenas para saciar a própria curiosidade. A família dela, acerto de contas. O ápice vem no encontro forçado entre as duas famílias. No olhar da mãe de Mela. Há desilusão e temor. O pai dela, imponente, acusa sem palavras, enquanto Mela mal consegue sustentar o próprio peso. Durante o confronto, a verdade relutante finalmente surge, mas cada um a interpreta à sua maneira. Leonor não perde a chance. Eu sempre soube que existia algo errado. Dona Maria entrega um lenço a Mela. Mesmo sem saber quem consola mais, a si própria, ao filho ou à ex-nora. O ambiente se enche de declarações cruzadas. Tentativas de reconstruir ou explicar o irreparável. No íntimo, o protagonista deseja gritar. Sente-se traído não só por quem amava, mas pela própria incapacidade de se explicar. Se eu contar tudo, destruo a imagem dela. Se calo, carrego sozinho a culpa. É nesse limbo emocional que nasce um novo tipo de dor, a de perceber como os outros moldam. Distorcem-me, apagam ou envenenam nossa própria história. Crescimento na dor. Na solidão do quarto, o protagonista amadurece entre fragmentos de mágoa. Reconhece que, por mais que tente, jamais controlará a narrativa dos outros.
Entende que parte do amadurecimento é aceitar ser incompreendido, e que, às vezes, preservar a dignidade merece mais do que gritar a própria versão a plenos pulmões. Aprende que, nas noites mais difíceis, as vozes dos julgamentos externos são menos cruéis do que os próprios silêncios internos. Mas, mesmo entre os escombros, há espaço para a reconstrução. A vida cobra coragem não apenas para encarar a dor, mas para seguir apesar dela, ainda que cercado de perguntas para as quais talvez nunca haverá resposta reconfortante. E assim, marcado pelo peso dos olhares, o protagonista se prepara para o próximo embate, mergulhar ainda mais fundo nos segredos, nas confissões não lidas e nos remorsos, buscando, quem sabe, um sentido e uma saída para tanto sofrimento injusto. Prepare-se para a próxima parte, quando, afundando em angústia, o passado revela novas feridas, e decidir perdoar, ou não, pode ser ainda mais difícil que encarar a verdade. Parte 4. Afundando na angústia. Segredos. Diário e o remorso profundo. Nem todo sofrimento se faz à luz do dia. Às vezes, o maior dilacerar acontece entre quatro paredes. À noite, quando cada silêncio parece gritar mais alto do que qualquer discurso inflamado. Foi assim que o protagonista desceu aos poços escuros da própria alma. Perdido entre dúvidas, recordações e a dolorosa presença de um diário nunca lido. O diário, porta para o passado ou armadilha para o futuro. O pequeno caderno, pesado como chumbo, repousa sobre o criado mudo. Não importa quantas vezes o protagonista vir de lado na cama, é como se o diário sussurrasse promessas de respostas e perigo. Tudo ao mesmo tempo. Dona Maria, sempre presente, sugere: talvez seja bom ler. Às vezes, precisamos entender o outro para superar. O protagonista hesita, sente-se invadindo um mundo que não lhe pertence. Mas também quer decifrar os enigmas não ditos de Mela. Cada olhar ao diário aumenta sua ansiedade, cada toque desperta o medo de descobrir que jamais conheceu plenamente quem dizia amar. Ao final, não lê, decide devolver o diário a Mela, num gesto que mistura orgulho ferido e respeito. A entrega é silenciosa, faltam palavras, sobra um vazio irremediável. Revelações cruéis e o peso dos segredos. Mal termina o ato de devolução. Surge uma nova onda de verdades. Mela confessa uma perda dolorosa, um aborto espontâneo que escondeu. Convencida de que não seria digna aos olhos dele. Vem à tona a influência de amizades tóxicas. Conselhos mal intencionados. Insinuações sobre traição na própria família de Mela. O protagonista ouve, embaraçado, uma avó sábia da família dizer: os corações se partem, meu neto, mas é a alma que carrega as cicatrizes verdadeiras. A cada revelação, o protagonista sente-se ainda mais afastado do que acreditava ser o real. A dor de não ter estado presente, de não ter sido procurado, pesa muito mais do que qualquer ofensa. Remorso e autocrítica, afundando em angústia. O protagonista passa noites em claro, reprisando todas as cenas do passado. Se culpa por não ter notado os sinais, por não ter feito as perguntas certas. No espelho, enxerga alguém fraturado pelo próprio idealismo. Fui forte demais no adeus, mas fraco demais para ouvir. Pensa. Os amigos, como Pedro, tentam consolar, mas pouco podem fazer diante de um tormento tão íntimo. Leonor, sempre incisiva, pergunta se ele se arrepende. Ele não sabe o que responder. Porque o arrependimento, ali, mistura-se ao orgulho ferido, ao medo do futuro, à saudade do que nunca mais será. O remorso compartilhado, Mela no limbo da culpa. Enquanto isso, Mela também enfrenta o próprio purgatório. Toda a sua força esgota-se em tentativas, infrutíferas, de reconciliação. Ama, mas ficou presa entre a influência destrutiva de terceiros e a incapacidade de reparar o que foi feito. Em um momento dramático, ela encontra a mãe, que, com lágrimas sinceras, diz: minha filha, errar é humano, mas esconder-se atrás dos erros dos outros nunca faz passar a dor. Crescimento na dor, prontos ou não para o perdão. A dor os transforma. O protagonista aprende que as respostas raramente aliviam, às vezes. Apenas abrem feridas novas. Mas cresce, devagar e com cicatrizes, ao entender que perdoar o outro, ou a si mesmo, não é esquecer, mas carregar lembranças sem permitir que elas o definam. Na última noite deste ciclo, abre a janela, sente o ar frio no rosto e compreende. Ninguém sai inteiro da tempestade, mas só cresce quem se permite atravessá-la. E é nesse limiar, entre passado não superado e futuro ainda em suspenso, que os caminhos dos dois parecem destinados a um novo encontro.
Não necessariamente para reatar, mas talvez para, enfim, encarar as sombras e decidir se é possível reconstruir algo onde tanto foi destruído. Prepare-se, na próxima parte. Os desafios para reconstruir a confiança serão postos à prova. O perdão verdadeiro não é um sentimento, é uma escolha. O maior dos recomeços. Parte 5. Reconstruindo a confiança. Desafios. Perdão e um novo começo. O tempo passou, mas as feridas, mesmo que menos visíveis, latejavam a cada reencontro. Reatar não foi decisão súbita, foi o resultado de noites insones. Mensagens não enviadas e saudades forçadas ao esquecimento. Num início tímido, ambos decidiram encarar o que restava, ou o que poderia renascer, entre os destroços. Primeiros passos, entre desconfiança e esperança. O reencontro aconteceu como quem retorna a uma casa abandonada, cautela em cada cômodo. Medo de encontrar fantasmas. Mela propôs um pacto de transparência, compartilhar senhas. Dividir contas. Expor vulnerabilidades até então intocáveis. Para ele, a linha entre confiança e vigilância era tênue. E cada nova senha parecia tanto convite quanto ameaça. Pedro reapareceu no cenário, agora não como apenas ombro amigo, mas como quem observa de longe, torcendo e temendo pela recaída do amigo. Leonor permanecia cética, mas pela primeira vez aguardava, silenciosa, para ver se a cautela do irmão traria frutos ou nova decepção. Dona Maria, sempre protetora, recebia os dois para jantares, testava o clima. Buscava detalhes nos olhares, nas mãos que não se tocavam, nas palavras sempre medidas. Desafios diários, o peso das pequenas coisas. Reconstruir não significava esquecer. A cada dia, em gestos pequenos, tropeça vem nas próprias inseguranças. O celular vibrando à noite, antes. Um simples detalhe, agora. Pesava como prova. A ausência de uma resposta rápida em mensagem gerava um frio na barriga, desconfiança plantada em terreno fértil. Qualquer convite de um antigo amigo fazia pairar a suspeita. Teria Mela superado de verdade a influência do passado? Discutiram muito, mais do que antes. Agora, brigavam abertamente, lançavam perguntas e até acusações. Mas nessa honestidade, rude, por vezes brutal, surgiu uma nova forma de respeito, ninguém mais fingia perfeição. O perdão, mais escolha do que sentimento. Chegou o inevitável momento da conversa definitiva. Sentados à mesa de um café, os olhos marejados mas firmes. Finalmente admitiram a verdade. Amar não é só confiar. Amar também é optar por perdoar todos os dias. Se eu decidir ficar, não é porque esqueci, é porque escolho tentar de novo. O perdão, ali, tomou corpo, não como sentença, mas como exercício cotidiano. Perdoar Mela pelas mentiras, pelas escolhas influenciadas por outros, perdoar a si mesmo por não ter enxergado antes. Por ter amado com cegueira. Era um pacto de humildade. Novos pactos, novos sonhos. Para seguir adiante, mudaram hábitos. Viajaram juntos, não para fugir, mas para se conhecer distante das lembranças de dor. França foi o cenário do recomeço. Itália prometida para breve. Deram-se um animal de estimação. Dividiram tarefas e até as pequenas frustrações do dia. Decidiram que, se voltassem a oficializar a união, seria só entre eles, sem a pressão de uma grande festa, sem plateia julgadora. Com o tempo, os laços, embora diferentes, tornaram-se mais verdadeiros. Um casamento de segunda chance. Construído não sobre a inocência, mas sobre a coragem de amar sabendo de todos os riscos. Maturidade na dor, da tempestade ao amanhecer. No fundo, o maior desafio não foi perdoar o outro, mas a si mesmo. O protagonista descobriu que toda ruptura violenta deixa marcas, algumas jamais desaparecem. Mas sobrevivê-las é transformar a dor em maturidade. Não se trata mais de buscar finais felizes, mas de escrever capítulos sinceros, aqueles em que as falhas e vitórias são igualmente celebrados. No horizonte, o futuro é incerto, mas ambos caminham juntos, escolhendo todo dia olhar para frente, não para os escombros. E é com esta convicção, um misto agridoce de nostalgia e esperança, que se encerra esta parte, porque a verdadeira reconstrução é sempre inacabada. E talvez resida justamente aí a beleza do recomeço. Prepare-se para o último ato, os aprendizados eternos de uma história marcada por dor. Redenção e a promessa de um amor mais forte que as próprias cicatrizes. Parte 6. Renascimento e reflexão, lições da ruptura e olhar para o futuro. Às vezes é preciso ver o próprio mundo em ruínas para, enfim,
Aprender a erguer novos alicerces. Mais profundos e verdadeiros. O protagonista, que já vestiu o papel de amante, traído, filho, amigo e, acima de tudo, sobrevivente de si mesmo, caminha agora entre as cinzas do que foi, e do que poderia ter sido. O amanhecer depois da tempestade. Não foi num único dia, nem em um gesto grandioso, que o peso da dor dissipou. O renascimento, aqui, foi lento, quase imperceptível, feito de pequenas vitórias cotidianas. Aceitar que certas perguntas nunca terão resposta convincente. Parar de buscar, nos olhos de Mela ou nos sorrisos da família, uma aprovação que nunca vinha. Perceber que o valor próprio nunca deveria ter estado nas mãos de terceiros. Com o tempo, o protagonista se viu menos espectador do passado e mais artesão do próprio futuro. Passou a rever rituais, caminhadas solitárias ao entardecer, cursos novos, reencontros com amigos antigos antes esquecidos. A cada esquina, uma memória, mas, agora, livre do rancor. Relações transformadas. Protagonistas renovados. Mela também mudou. Ela reencontrou sua voz, não aquela ecoando conselhos de terapeutas ou amigos tóxicos, mas uma força miúda e sincera que nasceu na dor. O diálogo entre eles passou a ser pautado por verdades nuas, sem expectativas. Sem cobranças. Só companheirismo aberto, mesmo que à distância, reconhecendo cicatrizes mútuas. Outros personagens crescem nessa nova fase. Pedro se tornou símbolo de permanência, lembrando que alguns laços, de amizade, de lealdade, sobrevivem até às tempestades mais cruéis. Leonor, a irmã, antes crítica e vigilante, aprende a respeitar o tempo de cada um e, finalmente, oferece silêncio compassivo ao invés de julgamentos. Dona Maria, a mãe, revela que também carrega suas próprias dores. E, em partilhas à mesa, ensina que toda a família vive seus terremotos. Por mais perfeita que pareça. Lições gravadas na alma. Um dos maiores aprendizados foi entender que perdão e esquecimento não são sinônimos. Perdoar, para o protagonista, se resumiu a não permitir que as feridas guiassem seus passos dali em diante. Também aprendeu: o verdadeiro amor começa quando cessa a idealização, e nasce a aceitação. É possível recomeçar, não necessariamente com a mesma pessoa, mas como uma versão melhor de si mesmo. Os julgamentos dos outros só têm poder quando ecoam inseguranças que, no fundo, ainda não enfrentamos. A ruptura escancarou verdades sobre limites, confiança e a necessidade de colocar-se em primeiro lugar, mesmo quando tudo à volta clama por reconciliação a qualquer preço. O futuro, aberto, incerto, promissor, apesar da dor, há um sopro de esperança no ar. O protagonista, maduro, calejado e mais vivo do que nunca, não teme mais o desconhecido. Sabe que cada dia é recomeço e que as marcas do passado são mapas. Não grilhões. Mela, por sua vez, segue o próprio caminho, grata por tudo que viveu, mas determinada a não repetir antigos erros. Ambos agora olham para frente, aberto à amizade, a um amor novo, ou talvez, quem sabe, à reconciliação de almas que entenderam. Enfim, que nem todo recomeço precisa ser igual ao início. O importante é caminhar, com coragem, aprendendo a dançar entre a dúvida e a confiança, aceitando que o futuro é uma estrada que se constrói passo a passo. O que ficou, afinal, de tudo isso? Pergunta o protagonista à noite em um último monólogo. Fica a certeza de que ninguém ama por inteiro sem, antes, aprender a sobreviver e florescer na própria solidão. Essa é a última lição. Cada ruptura traz em si os germes do renascimento. E talvez seja este, afinal, o maior amor de todos, aquele que nasce quando aprendemos, enfim, a cuidar de nós mesmos e a olhar para o futuro sem medo. Sinto que ao compartilhar esta história, abri não apenas um capítulo da minha vida, mas também um pedaço íntimo da minha alma para vocês. Por trás de cada palavra há noites de insônia, dúvidas, saudade misturada com esperança e, acima de tudo, a difícil e linda arte de recomeçar. Nem sempre é fácil admitir a dor, encarar os próprios erros, ou aceitar que algumas escolhas nos mudam para sempre. No meu coração, guardo tanto as cicatrizes quanto as lições. Sei que me tornei alguém mais forte, não porque não sofri, mas porque tive coragem de olhar para dentro, escolher o perdão e acreditar, mais uma vez, no amor e em mim mesmo. Se eu pudesse deixar uma última mensagem, seria esta: ninguém está sozinho em suas tempestades. A vida sempre guarda um novo amanhecer, basta termos paciência e coragem para atravessar as noites mais escuras.
Gratidão a todos vocês que acompanharam até aqui. Cada visualização, cada comentário, cada compartilhamento, é um gesto de carinho que aquece este projeto e a minha própria jornada. Se esta história tocou seu coração, convido você a apoiar o canal com um like, compartilhando com quem possa se reconhecer neste relato, e inscrevendo-se para acompanhar novas histórias de superação e humanidade. Sua opinião é fundamental, então deixe seu comentário, sua sugestão ou até sua própria experiência. Juntos podemos criar um espaço de acolhimento e crescimento para todos. Muito obrigado por dedicar seu tempo e sua atenção. Nos vemos no próximo capítulo. Com carinho e esperança.